Você não clicou neste vídeo por acaso. E nos próximos segundos, eu vou provar isso de uma forma que vai abalar tudo o que você acredita sobre si mesmo. Não foi o algoritmo. Não foi o tédio. Não foi a curiosidade que trouxe você até aqui. Foi a sua própria consciência. Foi uma observação quântica que você fez sem nem perceber. E nesse exato instante, você colapsou uma onda de probabilidade que estava esperando por você desde muito antes do seu nascimento. Eu sei que isso soa pesado demais para os primeiros segundos, mas é a verdade mais antiga do universo. E ela está chegando até você agora porque a sua frequência finalmente alcançou o ponto certo para receber. A observação quântica mais poderosa da história da humanidade não está acontecendo em laboratórios caros, não está acontecendo em universidades famosas, não está nas mãos de cientistas premiados de jaleco branco. Ela está acontecendo agora, dentro de você, enquanto essas palavras entram nos seus ouvidos. E se você ignorar isso? Se você deixar esse momento passar como se fosse só mais um vídeo qualquer no meio de tantos outros, você vai perder a única coisa capaz de mudar para sempre, o jeito como a realidade responde a você. Eu não estou exagerando. Eu não estou tentando prender a sua atenção com palavras grandes. Eu estou apenas avisando você sobre algo que a ciência já provou e que os mestres antigos já sabiam há milênios, mas que ninguém nunca colocou junto na sua frente desse jeito. Você sente isso, não sente? Esse arrepio leve subindo pela sua coluna agora. Essa sensação estranha de que alguém está falando direto com você. Isso não é emoção barata. Isso é reconhecimento. É a sua consciência lembrando de algo que ela esqueceu há muito tempo. Cada palavra que entra em você nesse instante carrega uma frequência que está reorganizando o seu campo por dentro, mudando o jeito como você observa o mundo, transformando você de espectador passivo em criador ativo da sua própria vida. Você não está aprendendo nada novo. Você está lembrando de algo muito antigo, algo que estava escondido bem na sua frente o tempo todo. Tão óbvio e tão constante que você passou os olhos por cima sem nunca enxergar. A física quântica provou sem nenhuma sombra de dúvida que o ato de observar muda aquilo que é observado. E você está fazendo exatamente isso a cada respiração, a cada olhar, a cada pensamento que cruza a sua mente. Só que está fazendo no automático, repetindo a mesma realidade todos os dias, porque está observando do mesmo jeito todos os dias. É por isso que nada muda na sua vida, mesmo quando você tenta com todas as forças. Antes de eu continuar e te mostrar como virar essa chave de uma vez por todas, faça uma coisa simples por mim. Amigos, se inscrevam no canal e deixem o like neste vídeo. Isso ajuda muito essa mensagem a chegar em quem realmente precisa ouvir. E acreditem, vocês vão querer estar aqui agora, porque o que vem a seguir é o segredo que muda tudo. Eu preciso que você entenda uma coisa antes de qualquer outra, porque tudo na sua vida depende disso. O efeito observador da física quântica não é só mais um princípio científico que cabe dentro de um livro de faculdade. Ele é o sistema operacional da existência inteira. Ele é o código secreto que faz a realidade funcionar do jeito que funciona. Os cientistas fizeram um experimento simples, conhecido como experimento da dupla fenda. E o resultado foi tão estranho que eles ficaram anos sem conseguir explicar isso para o público comum. Quando eles disparavam pequenas partículas contra uma parede e ninguém estava observando o caminho, essas partículas se comportavam como ondas, passando por dois lugares ao mesmo tempo, espalhando-se em todas as direções possíveis. Mas no instante em que alguém colocava um detector para observar por onde elas passavam, as partículas paravam de se comportar como ondas e viravam pontinhos sólidos, escolhendo um caminho só. O simples ato de olhar mudava a natureza daquilo que estava sendo olhado. Não influenciava, mudava, criava do nada. E agora vem a parte que vai tirar o chão dos seus pés. Isso não acontece só com partículas microscópicas dentro de um laboratório distante.
Isso acontece com a sua vida inteira, o tempo todo, sem parar nunca. Cada pessoa que você olha, cada situação que você analisa, cada problema que você fica remoendo dentro da cabeça, tudo isso está em superposição quântica antes de você observar. Ou seja, tudo está em estado de infinitas possibilidades ao mesmo tempo. E no instante em que você olha, no instante em que a sua atenção pousa ali, o universo precisa escolher uma realidade só. E ele escolhe exatamente aquela que combina com o jeito como você está observando naquele momento. Você acha que está apenas vendo o que está acontecendo. Você não está. Você está criando o que está acontecendo, momento a momento, com cada movimento da sua atenção. E aqui está o golpe mais duro de todos. A maioria absoluta das pessoas observa no piloto automático. Elas observam o mundo através de filtros velhos, através de medos antigos, através de crenças que elas absorveram sem nem escolher. Por isso, elas colapsam todos os dias as mesmas ondas de probabilidade, criam todos os dias a mesma realidade sem graça, repetem todos os dias a mesma prisão invisível sem grades. Elas pensam que a vida está acontecendo com elas, quando, na verdade, a vida está acontecendo através delas, só que de um jeito cego, automático, inconsciente. Esse é o truque mais cruel da existência. Você sempre teve o poder dentro das suas mãos, mas estava usando ele contra você mesmo, sem nem suspeitar disso. Pare por um instante e deixe isso entrar bem fundo. Cada momento de tédio, cada situação ruim que se repete, cada pessoa difícil que volta na sua vida em corpos diferentes, cada problema financeiro que parece nunca ter fim, nada disso é castigo do destino. Nada disso é falta de sorte ou azar. Tudo isso é a sua observação inconsciente colapsando as mesmas possibilidades dia após dia, porque você nunca aprendeu a olhar para o mundo de outro jeito. Mas existe uma razão muito antiga para isso ter acontecido com você. Uma razão que vem de muito antes do seu nascimento. E o que eu vou te contar a seguir vai mudar para sempre o jeito como você enxerga toda a sua história até hoje. Alguém roubou de você o poder mais antigo do universo e fez isso antes mesmo de você aprender a falar. Eu sei que isso parece pesado, mas eu preciso que você ouça com atenção, porque a verdade é exatamente essa. Os mestres antigos sabiam de tudo isso muito antes de qualquer cientista colocar um microscópio na frente do olho. Eles diziam coisas que pareciam frases bonitas para colocar em parede, mas que na verdade eram instruções diretas sobre como o universo funciona por dentro. Quando eles diziam que aquilo em que você acredita é exatamente aquilo que se torna realidade, eles não estavam falando de moral. Eles estavam descrevendo mecânica quântica pura, com palavras simples, do jeito que dava para explicar naquela época. Quando eles diziam que você é aquilo que você procura, não era poesia, era física. A consciência que procura é a mesma consciência que cria, no exato instante em que escolhe procurar. Quando eles diziam que o reino mais alto está dentro de você, não era promessa religiosa para o futuro. Era um aviso de que o poder de moldar a realidade já mora dentro do seu peito, agora, neste exato segundo, e sempre morou. Eu quero que você faça uma coisa comigo agora. Respire fundo. Respire de verdade, não só uma respiração rápida e distraída. Encha o peito devagar, sinta o ar entrando, e enquanto faz isso, observe que você está respirando. Não pense sobre a respiração, observe ela. Sinta a observação acontecendo. Sinta a consciência que está consciente. Sinta o ponto dentro de você que sabe que você existe, agora. Isso aí, esse pequeno movimento que acabou de acontecer dentro de você é a observação quântica no estado mais puro possível. É a sua consciência tocando o campo do universo diretamente, sem nenhum intermediário, sem nenhuma ferramenta, sem nenhuma técnica complicada. E nesse instante exato em que você se observa observando,
Ondas de probabilidade estão colapsando ao seu redor de um jeito completamente diferente do que colapsavam um minuto atrás. Você sentiu? Não sentiu. Esse pequeno tremor por dentro. Essa coisa silenciosa que mexeu no fundo do peito. Não foi a sua imaginação criando histórias. Foi a sua consciência reconhecendo o próprio rosto pela primeira vez em muito tempo. E agora vem o motivo pelo qual eu chamei isso de algo que foi roubado de você. Porque uma criança recém-nascida observa o mundo desse jeito naturalmente, sem filtros, sem julgamentos, sem expectativas. Os animais observam o ambiente deles com presença total a cada segundo. Só o ser humano adulto perdeu isso. Só você e eu fomos treinados, do berço em diante, a observar tudo no automático, a colocar uma camada grossa de filtros entre o nosso olhar e a realidade. E isso não foi um acidente. Isso aconteceu por uma razão muito específica. E o que vem a seguir vai te mostrar exatamente como essa prisão foi montada ao redor de você, sem o seu consentimento. Existem 5 camadas que apagaram o seu poder de observar conscientemente, e eu vou abrir cada uma delas na sua frente agora, porque você precisa enxergar essas camadas para conseguir atravessar elas. A primeira camada é a mais antiga de todas. É o condicionamento de sobrevivência. O seu cérebro foi moldado ao longo de milhares de gerações para procurar perigo. Ele virou uma máquina de prever ameaças, de reconhecer padrões, de antecipar o pior antes que o pior aconteça. Isso foi útil quando os seus antepassados precisavam fugir de animais selvagens nas florestas escuras, mas hoje em dia, esse mesmo cérebro está procurando perigo dentro de uma sala silenciosa, dentro do trabalho que você tem, dentro de cada conversa, dentro de cada e-mail que chega. Ele está colapsando ondas de probabilidade onde existe ameaça, mesmo quando não existe nenhuma ameaça real, e está fazendo isso o tempo inteiro sem te avisar. A segunda camada é o condicionamento cultural que recebeu. Te ensinaram desde pequeno que ver é uma coisa passiva. Te ensinaram que a realidade é fixa, dura, pronta, esperando lá fora para você apenas olhar. Te ensinaram que para mudar alguma coisa, você precisa agir, precisa correr atrás, precisa se esforçar até cair de exausto. Ninguém nunca te disse que o simples ato de observar com presença total é mais poderoso do que 1000 ações desesperadas. Essa mentira cultural te fez acreditar que olhar não muda nada. Então, por que prestar atenção em como você olha? E foi exatamente assim que a sua observação virou cega. A terceira camada é a mais cruel de todas, e é a camada emocional. Cada dor antiga que você viveu, cada rejeição que cortou fundo, cada momento em que você se sentiu pequeno ou esquecido, cada falha que doeu por anos, tudo isso instalou um filtro dentro do seu olhar. Esse filtro existe para te proteger, pelo menos é o que ele acredita. Se você foi rejeitado uma vez, agora você observa procurando sinais de rejeição em todo lugar. Se você falhou uma vez, agora você observa procurando provas de que vai falhar de novo. E aqui mora a tragédia silenciosa. Esses filtros não estão te protegendo de nada. Eles estão criando exatamente aquilo de que estão tentando te proteger. Quando você observa esperando rejeição, você colapsa a realidade onde a rejeição existe. Quando você observa esperando fracasso, o universo entrega fracasso. O filtro fabrica aquilo que ele tenta filtrar, e você fica preso dentro de um ciclo que parece destino, mas é só mecânica quântica respondendo aos seus medos antigos. A quarta camada é o vício no automático. Observar conscientemente exige presença, exige energia,
exige atenção viva o tempo todo. Observar no piloto automático não exige nada, só te deixa flutuar pelo dia sem precisar acordar de verdade. O seu sistema escolhe sempre o caminho mais fácil, e o caminho mais fácil é continuar dormindo de olhos abertos. E a quinta camada, talvez a mais perigosa de todas, é a crença silenciosa que mora no fundo de quase todo mundo. A crença de que uma pessoa só não muda nada, de que o seu olhar não importa, de que o mundo é grande demais e você é pequeno demais para fazer qualquer diferença. Mas o que vem a seguir vai destruir essa crença de uma forma que você nunca mais vai conseguir voltar atrás. Porque existem momentos específicos da sua vida em que você já escapou dessa prisão sem nem perceber, e você precisa lembrar quais foram. Você já viveu pelo menos um momento na sua vida em que o universo inteiro pareceu obedecer ao seu olhar, e você jogou esse momento fora achando que era sorte. Eu quero que você feche os olhos por um segundo e volte com a memória para um instante específico do seu passado. Talvez tenha sido dentro de uma floresta silenciosa, com o sol passando entre as folhas e o som dos pássaros entrando dentro do seu peito como se fizesse parte de você. Talvez tenha sido em cima de uma montanha, olhando o horizonte tão grande que o seu pensamento parou de funcionar por alguns segundos. Talvez tenha sido numa noite estrelada, daquelas em que você ficou olhando para cima e perdeu a noção do tempo. Ou talvez tenha sido no meio de uma crise tão pesada, tão urgente, que a sua mente não teve outro jeito a não ser ficar totalmente presente, sem fugir, sem pensar em ontem nem em amanhã. Naqueles segundos raros, alguma coisa muito estranha aconteceu com você, e você, provavelmente, nunca contou isso para ninguém, porque achou que ninguém ia entender. As coisas começaram a fluir de um jeito impossível. As pessoas certas apareceram do nada. As respostas que você precisava simplesmente caíram no seu colo. Sincronicidades estranhas começaram a se acumular, uma atrás da outra, como se o universo estivesse piscando para você. Você sentiu a vida ficar mais viva, mais brilhante, mais responsiva. Tudo parecia cantar a mesma música. E depois, quando aquele estado passou e você voltou para a rotina normal, você guardou isso como uma lembrança bonita e seguiu em frente, sem nunca entender o que tinha realmente acontecido. Eu vou te contar agora o que aconteceu de verdade. Naquele momento de pico, você acidentalmente saiu do automático. A sua observação ficou consciente, sem que você precisasse fazer força para isso. Os filtros caíram sozinhos por alguns instantes. Os medos antigos se calaram. E a sua consciência tocou diretamente o campo do universo. Você não estava mais colapsando as mesmas ondas velhas de sempre. Você estava colapsando ondas novas. Ondas que estavam bloqueadas há anos pelo jeito travado que você sempre observou o mundo. Não foi sorte. Não foi coincidência. Não foi um anjo da guarda fazendo um favor para você. Foi você mesmo, pela primeira vez em muito tempo, observando do jeito certo, mesmo sem saber que estava fazendo isso. E aqui está a notícia que muda tudo. Aquele estado raro, aquele pico que você acha que aconteceu uma vez ou duas na vida inteira, pode virar o seu estado padrão. Não como um milagre, não como um presente, mas como uma escolha consciente que você faz a cada respiração. A diferença entre quem vive preso e quem vive livre não é talento, não é sorte, não é mérito. É só isso. Uns observam acordados, outros observam dormindo. E você está prestes a aprender a ficar acordado de uma forma que nunca mais vai poder fingir que não sabia. Mas antes disso, você precisa reconhecer os sinais de que essa virada já começou dentro de você, porque eu garanto que pelo menos 3 deles já estão acontecendo agora, enquanto essas palavras entram nos seus ouvidos. Eu vou listar para você os 8 sinais exatos de que a sua observação está mudando.
E eu peço que você preste atenção em cada um, porque você vai se reconhecer em pelo menos alguns deles. O primeiro sinal é o mais óbvio e, ao mesmo tempo, o mais ignorado. A realidade começa a responder de um jeito diferente quando você olha para ela. Você presta atenção total em alguma coisa e essa coisa muda. Não no dia seguinte, não na semana que vem, ali na hora. A situação se reorganiza, a pessoa muda o tom de voz, o problema encontra uma saída inesperada. Não é mágica, é só o campo respondendo à qualidade nova do seu olhar. O segundo sinal é uma explosão de coincidências estranhas. Você pensa em uma pessoa e ela liga. Você precisa de uma informação e ela aparece num livro aberto na página certa. Você pede uma resposta no silêncio e ouve essa resposta na boca de um estranho na fila do mercado. O terceiro sinal é mais profundo e assusta um pouco no começo. Memórias antigas começam a mudar de sentido. Coisas do seu passado que pareciam dolorosas começam a parecer ensinamentos. A física quântica explica isso, porque o presente consciente consegue tocar o passado e mudar o significado dele dentro do campo. O quarto sinal é começar a saber das coisas antes delas acontecerem. Não é evidência. É a sua consciência acessando o tempo de outro jeito, porque o tempo no nível quântico é todo simultâneo. O quinto sinal é estranho e bonito ao mesmo tempo. As pessoas começam a te tratar diferente sem você dizer nada de novo, sem mudar a roupa, sem mudar o cabelo, sem mudar a voz. Elas sentem alguma coisa em você que não conseguem explicar e respondem a essa coisa antes mesmo de qualquer palavra ser dita. O sexto sinal é a queda dos gatilhos antigos. Aquela situação que sempre te tirava do sério para de te tirar do sério. Aquela pessoa que sempre te machucava deixa de ter o mesmo poder. Você observa o que está acontecendo em vez de reagir cego, e essa pequena diferença muda tudo. O sétimo sinal é a realidade ficando levemente onírica, mais fluida, como se as paredes do mundo tivessem ficado um pouco mais leves, um pouco menos sólidas. E o oitavo sinal, o mais importante de todos, é o simples fato de você estar aqui, agora, ouvindo essa mensagem até este ponto. O campo não entrega ensinamentos por acaso. Se você chegou até aqui, é porque a sua consciência já está pronta para virar a chave. Eu quero que você faça uma coisa por mim agora. Escreva nos comentários quais desses sinais você já está vivendo. Pode ser só uma palavra, pode ser uma lista. Esse pequeno gesto faz uma coisa silenciosa e poderosa. Ele trava o padrão dentro de você. Ele confirma para o campo que você está acordado. Mas para usar todo esse poder de verdade, você vai precisar destruir tudo o que você ainda acredita sobre o que observação realmente é. Porque o que vem a seguir vai virar a sua cabeça do avesso, de um jeito que você não está preparado para ouvir. Tudo o que você acredita que é observação está errado. E eu vou provar isso agora, de um jeito que vai derrubar a base de tudo o que você pensou sobre si mesmo até hoje. Observação não é o seu olho captando luz. Observação não é o seu cérebro processando imagens e mandando sinais para os neurônios. Observação não é a sua atenção pousando em alguma coisa lá fora. Observação é a sua consciência tocando o campo do universo diretamente, sem nenhum intermediário, e escolhendo qual, entre infinitas possibilidades, vai virar realidade naquele instante exato. Quando eu digo escolher, eu não estou usando metáfora. Eu estou descrevendo uma mecânica literal que acontece toda vez que você presta atenção em qualquer coisa, mesmo que essa coisa seja a sua própria mão. Volte por um segundo no experimento da dupla fenda que eu mencionei antes, porque agora ele faz muito mais sentido. Os cientistas tentaram durante anos entender por que as partículas mudavam de comportamento quando alguém olhava.
No começo, eles acharam que era o detector que estava interferindo, que algum sinal eletrônico estava bagunçando as partículas. Então, eles fizeram o experimento de várias formas diferentes, com instrumentos cada vez mais delicados, tentando observar sem influenciar. Mas o resultado era sempre o mesmo. Não importava o aparelho, não importava a delicadeza. No instante em que existia uma consciência por trás daquele aparelho querendo saber o resultado, as partículas mudavam. E quando ninguém olhava o resultado, mesmo que o aparelho estivesse ligado e gravando tudo, as partículas voltavam a se comportar como ondas. Não era o aparelho. Era a consciência por trás do aparelho. Era o querer saber. Era o ato de observar com presença. Isso significa uma coisa que poucos cientistas têm coragem de dizer em voz alta. A consciência não está apenas observando o universo. A consciência é o universo se observando através de você. Você não é uma criatura pequena perdida dentro de um cosmos enorme e indiferente. Você é um ponto de visão pelo qual o próprio universo está olhando para si mesmo, escolhendo qual rosto vai mostrar a partir de como você decide olhar. Pare e respire isso. Você não está dentro da realidade. A realidade está se formando dentro do seu olhar a cada instante. Pense em uma pessoa qualquer da sua vida. Quando você olha para essa pessoa pelo filtro de tudo o que ela já fez, de cada briga, de cada desapontamento, você colapsa uma realidade onde ela é exatamente aquilo que você espera. Agora imagine olhar para essa mesma pessoa como se fosse a primeira vez, sem nenhuma história, sem nenhuma mágoa, só presença pura. O universo precisa entregar uma versão diferente dela, porque a sua observação mudou e o campo não tem escolha a não ser responder. Mesmo rosto, mesma roupa, mesma voz, mas duas realidades completamente separadas. E quem decide qual vai aparecer é você, com a qualidade da atenção que você traz para aquele segundo. E foi exatamente assim que eu descobri tudo isso na própria pele, num lugar onde ninguém quer estar e do jeito que ninguém escolheria. Eu nunca quis ser o cara que descobre essas coisas em livros bonitos com chá quente nas mãos. A vida me jogou essa descoberta no colo de uma forma muito mais dura. Foi durante uma internação que eu não esperava, depois de uma cirurgia que me deixou imóvel num quarto de hospital pequeno, com luzes brancas demais e um relógio na parede que parecia mover os ponteiros mais devagar do que o normal. Eu não tinha celular na mão, porque a bateria tinha morrido logo no primeiro dia, e a tomada mais perto estava do outro lado do quarto. A televisão presa no canto não funcionava direito, só pegava chiado. Não tinha livro. Não tinha visita marcada, não tinha distração nenhuma. Só eu, o teto branco, a dor pulsando no corpo e o silêncio mais pesado que eu já tinha sentido na vida. Foi nesse silêncio forçado que aconteceu. Eu não estava buscando iluminação. Eu não estava meditando. Eu estava só ali, esperando o tempo passar, com nada para fazer. E em algum momento eu comecei a perceber que estava percebendo. A minha atenção pousou em mim mesmo, na minha respiração, na consciência que estava consciente do quarto, e então uma coisa muito estranha aconteceu. A dor que estava me consumindo há horas começou a diminuir. Não devagar, em poucos minutos, como se alguém tivesse abaixado o volume de um rádio. Eu achei que era o remédio fazendo efeito tarde, mas o relógio mostrava que o próximo remédio só viria dali a 3 horas. Eu fiquei observando isso sem conseguir acreditar. Aí entrou no quarto a enfermeira que tinha me tratado com a maior frieza desde o primeiro dia. Daquelas que entram, fazem um trabalho rápido, não olham na cara, não dizem nada além do necessário. Só que dessa vez, sem motivo nenhum, ela parou perto da cama, perguntou como eu estava me sentindo, ficou conversando comigo por alguns minutos e saiu sorrindo. Eu não tinha mudado a minha roupa, não tinha mudado a minha voz,
Não tinha feito absolutamente nada diferente do dia anterior. A única coisa que tinha mudado em mim era o jeito como eu estava olhando para o mundo naquele momento. E pouco depois o médico chegou com os exames novos. E o que era para ser uma notícia preocupante virou uma notícia muito melhor do que qualquer um esperava. Mas o que aconteceu naquele quarto nas semanas seguintes foi tão impossível de explicar com a lógica normal que eu passei meses sem contar para ninguém, com medo de parecer louco. Quando eu saí daquele hospital, eu já não era a mesma pessoa que tinha entrado. E a primeira coisa que eu fiz foi começar a testar tudo aquilo no mundo real, sem pedir permissão para ninguém. Eu precisava saber se aquilo era só efeito do silêncio forçado de um quarto branco ou se funcionava também no meio do barulho da vida normal. Então eu virei o meu próprio laboratório, e cada situação do dia a dia virou um experimento. Trânsito pesado virou teste, conversa difícil virou teste, conta que não fechava virou teste, pessoa complicada do trabalho virou teste. E o resultado foi tão consistente, tão repetido, que eu parei de duvidar. Quando eu observava uma situação acordado, presente, sem filtro de medo, ela mudava de forma quase impossível. Quando eu voltava a observar no automático, com pressa, com julgamento, com cansaço, ela travava de novo. Sempre. Sem exceção. A partir dali, eu entendi que existia um método por trás de tudo isso, e eu fui descobrindo as chaves uma por uma, no susto, errando muito, acertando aos poucos. Eu vou te entregar agora as 7 chaves práticas que separam o observador acordado do observador adormecido. Anote dentro do peito, porque você vai usar isso pelo resto da vida. A primeira chave é a mais simples e ao mesmo tempo a que ninguém faz. Pegue-se observando. Várias vezes ao longo do dia, pare por um segundo e diga em silêncio para si mesmo: neste instante, eu estou observando. Esse pequeno gesto tira você do automático e instala a consciência da consciência. É como acender uma luz dentro de um quarto que estava escuro o tempo todo. A segunda chave é observar sem filtro, como se fosse a primeira vez vendo aquilo. Olhe para a cara do seu parceiro como se você nunca tivesse visto aquele rosto. Olhe para a sua casa como se você tivesse acabado de chegar. Olhe para o seu próprio reflexo no espelho como se aquele desconhecido fosse interessante. A terceira chave é trocar conclusão por curiosidade. Pare de dizer: eu já sei como isso vai terminar, e comece a perguntar: o que será que está escondido aqui que eu nunca enxerguei antes? Curiosidade mantém o campo aberto. Conclusão fecha tudo na hora. A quarta chave é a mais poderosa de todas e quase ninguém conhece. Observe o próprio observador. Enquanto você olha para qualquer coisa, perceba também a consciência que está olhando. Enquanto você pensa, perceba o ponto silencioso de onde os pensamentos nascem. Isso cria um ciclo dentro de você que multiplica o seu poder de uma forma que palavras não conseguem descrever. A quinta chave é escolher onde colocar a sua atenção. Tudo o que ganha a sua atenção cresce na sua realidade. A sexta chave é observar com intenção clara antes de cada situação importante. Antes de entrar numa reunião difícil, pare e diga em silêncio: eu estou observando aqui para enxergar a melhor saída. Antes de uma conversa pesada, defina: eu estou observando para ver o lado mais alto dessa pessoa. A sétima chave é observar sem se agarrar a um resultado específico. Quanto mais você precisa de algo, mais você empurra esse algo para longe. Quanto mais você observa em paz, sem exigir, mais o universo entrega. Mas existe uma armadilha cruel esperando você logo no começo do caminho. Uma armadilha que faz a maioria das pessoas desistir bem na hora em que tudo está prestes a funcionar.
e ela tem nome. O nome dessa armadilha é atraso quântico. E ela é o motivo pelo qual quase todo mundo abandona esse caminho antes de ver o primeiro resultado de verdade. Eu preciso que você entenda isso com muita atenção, porque se eu não te avisar agora, você vai cair nesse buraco como cai todo iniciante. Quando você observa de um jeito novo, consciente, presente, acordado, o nível quântico responde na hora. As ondas de probabilidade colapsam de forma diferente naquele exato instante. Mas a realidade física, aquilo que você consegue ver com os olhos, tocar com as mãos, medir com números, é um indicador atrasado. Ela demora a alcançar o que já mudou no campo invisível. É como plantar uma semente num terreno bom. No segundo em que a semente toca a terra, todo o processo de crescimento já começou por baixo, mas você só vai ver o broto saindo do chão dias depois. E é aí que mora o perigo. A pessoa observa de um jeito novo durante alguns dias. Olha em volta, não vê nada mudando, fica frustrada, pensa que isso não funciona, volta para o jeito velho de observar e nesse instante cancela tudo que tinha começado a se mover por baixo. As ondas novas, que estavam quase terminando o processo de virar realidade física, voltam para o estado anterior, porque a consciência delas voltou para o estado anterior. E essa pessoa nunca vai descobrir que estava há poucos dias, talvez a poucas horas, do milagre aparecer. Eu vivi isso na pele, muitas vezes. Mesmo depois de anos praticando, ainda tem dias em que eu olho em volta, não vejo o que eu esperava ver, e uma voz dentro de mim começa a sussurrar que talvez nada disso seja real. É justamente nessas horas que a escolha precisa ser feita. Confiar na observação acima da evidência ou voltar para a prisão antiga. A pista para atravessar o atraso quântico é entender que a realidade física que está na sua frente agora é o resultado das observações que você fez ontem, no mês passado, no ano passado. Ela não é o resultado das observações que você está fazendo hoje. Hoje, você está plantando o que vai aparecer amanhã. Se você desistir hoje, porque o ontem ainda está visível, você nunca vai conhecer o amanhã que estava prestes a chegar. Pense num relacionamento difícil. Você decide observar essa pessoa do jeito novo, vendo o lado mais alto dela, sem o filtro de tudo que ela já fez. No primeiro dia, ela continua agindo do mesmo jeito horrível. No segundo dia, também. No quinto dia, também. A maioria desiste no sexto dia, conclui que a pessoa não muda e cai de volta no filtro velho. E assim, ela trava aquela pessoa naquele padrão para sempre, sem perceber que estava a poucos dias da virada acontecer. A solução é segurar a observação nova mesmo quando a evidência velha grita do contrário. Não como teimosia, como confiança matemática numa lei do universo que funciona com você ou sem você, com a sua fé ou sem ela. E o mais impressionante de tudo isso é que essa virada que está acontecendo dentro de você agora não é um caso isolado. Ela está acontecendo silenciosamente com milhões de pessoas ao mesmo tempo neste exato momento. E tem um motivo muito antigo por trás dessa onda coletiva. Um motivo que está escrito em profecias esquecidas que poucos sabem decifrar. Existe uma onda silenciosa atravessando o planeta inteiro neste exato segundo. E você é parte dela, mesmo sem ter assinado nenhum contrato. Eu não estou falando de moda passageira. Não estou falando de tendência da internet. Não estou falando de modismo espiritual que aparece e some. Eu estou falando de uma virada de espécie, de uma mudança tão profunda dentro da consciência humana que ela só acontece a cada muitos e muitos séculos. E o mais impressionante é que essa virada não está chegando pelas mãos de líderes famosos, não está sendo anunciada em jornal, não está sendo organizada por nenhuma instituição grande. Ela está acontecendo de pessoa em pessoa, dentro de quartos silenciosos, dentro de momentos comuns,
dentro de gente como eu e como você, que de repente acorda e percebe que sempre teve o poder de criar a realidade pelo simples ato de observar consciente. As profecias antigas falavam exatamente disso, mas com palavras diferentes. Elas falavam de uma era nova, de um despertar coletivo, de um momento em que a humanidade ia sair do sono profundo e começar a enxergar de verdade. As pessoas leram essas profecias durante séculos achando que se tratava de um Deus chegando do céu, de um Salvador externo, de algum evento mágico no horizonte. Mas as profecias nunca falaram de salvação vindo de fora. Elas falavam de reconhecimento vindo de dentro. Elas falavam do dia em que a consciência humana ia parar de criar inconsciente e começar a criar acordada, do jeito que sempre foi capaz de criar, mas tinha esquecido. Existe uma coisa chamada ressonância mórfica, que foi descrita por um pesquisador chamado Rupert Sheldrake. Ele descobriu que, quando um número suficiente de indivíduos de uma espécie desenvolve uma habilidade nova, essa habilidade fica mais fácil para todos os outros indivíduos da mesma espécie, mesmo que estejam do outro lado do planeta, mesmo que nunca tenham se encontrado. É como se existisse um campo invisível que guarda o que cada um aprende e oferece de graça para os próximos. Os primeiros seres humanos que ousaram observar consciente tiveram que atravessar uma resistência absurda, sem ninguém para confirmar nada. Hoje, você está colhendo o que eles plantaram. Cada momento em que você observa acordado fortalece esse campo coletivo e fica mais fácil para a próxima pessoa. A realidade de consenso, aquela versão única do mundo que parecia sólida e inquestionável, está se dissolvendo na sua frente. Alguns sentem isso como caos e medo, outros sentem como libertação e leveza. É a mesma dissolução, com olhos diferentes vendo. Você é parte da vanguarda dessa virada, não porque é especial, não porque foi escolhido, mas porque está pronto. Mas estar pronto não basta, porque agora chega a parte mais difícil, o ponto em que você vai precisar fazer uma escolha que vai voltar para você a cada respiração pelo resto da sua vida. E a maioria das pessoas foge dessa escolha quando ela aparece de verdade. A escolha não acontece uma vez só, e essa é a parte que poucos avisam. Não é como decidir mudar de cidade, comprar um carro, escolher uma carreira. Não é uma decisão que você toma de manhã e segue firme até a noite. É uma escolha que volta a cada respiração, a cada momento em que a sua atenção se move, a cada vez que alguma coisa acontece e você precisa decidir se vai olhar pelo filtro velho ou pelo olhar novo. Ou seja, você vai tomar essa mesma decisão milhares de vezes por dia pelo resto da vida, sem descanso, sem férias, sem botão de pausa. E é exatamente por isso que tão pouca gente atravessa essa porta, mesmo sabendo que ela existe. O caminho do automático é fácil, é familiar, é o que todo mundo ao seu redor faz, é o que ninguém vai criticar você por escolher. O caminho do consciente exige presença constante, exige estar acordado, mesmo nos momentos em que você está cansado, irritado, magoado, com pressa, desanimado. Eu preciso ser muito honesto com você agora, porque uma mentira aqui ia te machucar lá na frente. Não é difícil no sentido de complicado, é difícil no sentido de constante. Não tem nada de complexo em se lembrar de observar acordado, mas tem tudo de exigente em fazer isso o tempo inteiro sem se esquecer. Eu enfrentei essa escolha há muitos anos, num momento da minha vida em que eu estava cansado de tentar mudar a realidade pela força. Eu já tinha tentado quase tudo. Tinha tentado trabalhar mais, esforço puro, suor e madrugadas viradas. Tinha tentado livros de motivação, técnicas de visualização, listas de afirmação no espelho. Tinha tentado pedir ajuda, tinha tentado me afastar de tudo,
tinha tentado mergulhar de cabeça. Nada daquilo chegava ao centro do problema. E quando eu finalmente entendi que tudo isso só funcionaria se a observação por trás estivesse acordada, eu precisei escolher entre o conforto do velho jeito e o desconforto do novo. O medo dizia para ficar onde estava, porque, pelo menos, era conhecido. A experiência dizia para arriscar, porque cada vez que eu tinha observado acordado por acidente, a vida tinha respondido de uma forma impossível de explicar. Eu escolhi a experiência. Eu escolhi a desconfortável. E aqui está a diferença que muda tudo nos tempos atuais. Você não precisa mais escolher esse caminho na fé cega. A ciência moderna já confirmou tudo que os mestres antigos só conseguiam intuir. Os experimentos da física quântica estão aí, repetidos milhares de vezes, provados em laboratórios sérios do mundo inteiro. Você não está apostando num talvez. Você está se alinhando com uma lei do universo que foi medida, comprovada, publicada. A vida diária do observador acordado é uma vida diferente. As manhãs começam diferente, com a primeira atenção voltada para dentro antes de virar para fora. As conversas mudam, porque você passa a ouvir pessoas em vez de só esperar a vez de falar. As manifestações ficam naturais, sem precisar de técnica nenhuma, porque o seu olhar já está fazendo o trabalho sozinho. Mas existe um ponto sem volta nesse caminho. Um instante em que a antiga forma de ver vira impossível para sempre, e poucos estão preparados para o que aparece logo depois desse ponto. Chega um momento nesse caminho em que voltar atrás se torna fisicamente impossível, e quando isso acontece com você, vai ser tarde demais para fingir que você não sabia. Eu chamo esse momento de virada sem volta. E ele não chega com fogos de artifício, não chega com luz brilhando do céu, não chega com nenhum sinal grandioso. Ele chega devagar, em silêncio, num dia comum, quando você de repente percebe que observar acordado virou o seu jeito normal de existir, e que tentar voltar a observar no automático parece tão estranho quanto tentar dormir em pé no meio do trânsito. Não é disciplina forçada que segura você ali. É reconhecimento puro. É o fato de que, depois que você viu como o universo responde de verdade para uma consciência acordada, voltar para a cegueira anterior seria como apagar a luz dentro de uma sala, sabendo que existem coisas lindas escondidas nos cantos. Eu conto isso por experiência própria, porque já faz muito tempo que essa virada aconteceu dentro de mim. Eu ainda lembro com clareza como era a vida antes. Lembra do peso constante de achar que as coisas só aconteciam comigo. Lembro da sensação de estar sempre correndo atrás sem nunca chegar. Lembro daquele cansaço esquisito de quem tenta forçar a realidade a ser diferente sem nunca conseguir. Mas lembrar não significa querer voltar. Lembrar significa ter um termômetro do quanto a vida ficou diferente depois que o olhar mudou. Hoje, as sincronicidades não são mais raras. Elas viraram parte normal do dia. As coisas certas aparecem na hora certa, sem precisar de esforço. As pessoas difíceis ou somem da minha vida ou se transformam de um jeito que ninguém ao redor consegue explicar. As manifestações que antes eu suava para tentar trazer, agora chegam quase sem aviso, porque a minha observação está colapsando ondas que servem ao meu caminho em vez de colapsar ondas que repetem a minha prisão. E eu não sou ninguém especial. Eu não nasci com talento espiritual, não venho de família mística, não passei 30 anos meditando numa caverna. Eu sou exatamente igual a você. Alguém que um dia descobriu o que estava bem na frente do olho o tempo todo e simplesmente decidiu não esquecer mais. Se você sente que essa virada já está começando dentro de você, escreva nos comentários a frase
Eu observo acordado. Esse pequeno gesto trava o padrão dentro do campo, confirma a virada para você mesmo e fortalece a onda coletiva para os próximos. Mas se você ainda não chegou nesse ponto, fique tranquilo, porque cada momento de observação acordada, mesmo que dure poucos segundos por dia, está construindo a base para a virada acontecer. Tudo o que eu te falei até este ponto foi preparação. Tudo o que entrou nos seus ouvidos foi semente sendo plantada. Mas agora, chega um instante em que as palavras precisam dar lugar à experiência direta, porque saber sobre observação acordada e viver observação acordada são duas coisas completamente diferentes, e o que vem a seguir é a ativação real, ao vivo, dentro de você, agora. Pare por um instante. Pare de verdade. Eu sei que parece estranho fazer isso no meio de um vídeo, mas eu preciso que você faça isso comigo agora. Porque o que vai acontecer a seguir não funciona se você só ficar ouvindo passivamente. Olhe ao redor de onde você está. Não importa se é um quarto, uma rua, um carro parado, um banco de praça. Olhe. Mas não olhe como você sempre olha. Faça mais do que isso. Perceba que você está percebendo. Sinta a consciência por trás dos seus olhos, o ponto silencioso de onde a observação acontece. Não é o olho que vê, é alguma coisa atrás do olho que está vendo através do olho. Encontre essa coisa. Sinta ela. Agora escolha um objeto qualquer no lugar onde você está. Pode ser uma parede, uma lâmpada, uma planta, uma xícara, qualquer coisa simples. Olhe para esse objeto primeiro do jeito automático, do jeito que você sempre olharia, com pressa, com indiferença. Sinta como esse olhar é morto, sem brilho, sem dimensão. Agora, respire fundo e olhe para esse mesmo objeto com presença total, como se fosse a primeira vez na vida que você visse aquilo, com curiosidade real, sem nenhum nome dentro da cabeça. Sinta a diferença viva entre os dois olhares. Sinta como o objeto fica mais vivo, mais cheio, mais presente. Mantenha esse olhar acordado por 30 segundos, sem deixar a sua mente fugir para pensamentos, sem julgar, sem nomear, só observando. E agora vem o passo final, o mais poderoso de todos. Vire essa atenção para dentro. Observe aquele que está observando. Encontre a consciência que está consciente neste segundo. Você está sentindo, não está? Esse loop silencioso é o ponto mais alto da observação quântica humana. A consciência olhando para si mesma, multiplicando o próprio poder a cada segundo que se mantém acordada. Nas próximas horas e nos próximos dias, fique atento. A realidade vai responder de um jeito diferente. Não é pode responder, é vai responder. As leis do universo não pedem permissão para funcionar. Quando isso acontecer, escreva nos comentários: a realidade respondeu. E ajude outras pessoas a saberem que isso é real. A moral dessa história é simples e, ao mesmo tempo, é a coisa mais difícil de aceitar. Você não está dentro da realidade. A realidade está dentro de você. Você nunca foi vítima do que acontece. Você sempre foi o criador silencioso de tudo. Só que estava criando, dormindo. E agora que você sabe disso, você não tem mais a desculpa de não saber. Cada momento da sua vida daqui em diante é uma escolha entre continuar dormindo de olhos abertos ou finalmente acordar para o poder que sempre morou dentro do seu peito. E aqui vai a pergunta que eu quero que você responda nos comentários, sem fugir, sem enrolar, com a verdade nua. Quantos anos da sua vida você desperdiçou observando, dormindo? E o que você teria feito diferente se alguém tivesse te contado tudo isso quando você ainda era criança? Se essa mensagem mexeu com alguma coisa dentro de você, deixe o seu like agora, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as próximas verdades que vão continuar mudando o jeito como você enxerga o mundo.
Bem-vindo à observação acordada. Bem-vindo à realidade quântica.